A planície de Naftali, vasta e poeirenta, era o palco da infância de Jael, uma jovem queneia moldada pelos ventos e pelas tradições nômades de seu povo. Desde muito cedo, seus olhos, de um castanho profundo como as sombras que se estendiam, ao entardecer, absorviam cada detalhe da vida em constante movimento. Ela não era dada a brincadeiras fúteis. Em vez disso, sentia-se atraída pela robustez das tarefas diárias, pela arte de erguer e manter as tendas que eram seu lar. Com as mãos pequenas, mas firmes, aprendia a costurar as peles de cabra, a tecer as cordas resistentes e a cravar as estacas no chão com um martelo rústico. Havia uma satisfação peculiar na solidez de uma tenda bem montada, um refúgio seguro contra as intempéries, que falava de resiliência e autossuficiência. Essa familiaridade com as ferramentas do acampamento e a disciplina do trabalho forjaram em Jael um espírito prático e uma observação aguçada do mundo ao seu redor, muito além da mera subsistência. O casamento de Jael com Heber, um líder respeitado em seu clã, não foi um arrobo de paixão, mas uma união construída sobre o respeito mútuo e a compreensão das responsabilidades. A tenda deles, embora portátil, tornou-se um santuário de ordem e trabalho. Jael, com sua eficiência inata, orquestrava o cotidiano. A moagem dos grãos, a fermentação do leite para a coalhada, o cuidado com o pequeno rebanho de ovelhas e cabras que pastava nas proximidades. As manhãs eram preenchidas com os sons suaves do despertar do acampamento e o aroma terroso do café de cevada torrada. As tardes traziam o calor reconfortante do sol sobre as lonas de pele, um convite ao breve descanso e à contemplação silenciosa. Heber, homem de poucas palavras, confiava profundamente no discernimento de Jael, frequentemente buscando sua opinião em decisões que afetavam o clã, reconhecendo nela uma sabedoria que transcendia sua idade. A frágil paz dos queneus era constantemente ameaçada pela sombra de Sísera, o temível comandante do exército de Jabim, rei de Hazor. Seus 900 carros de ferro eram uma visão aterrorizante, a personificação da tirania que esmagava o povo de Israel. Heber, como muitos líderes menores, havia firmado um pacto de não agressão com Jabim, um acordo pragmático para a sobrevivência de seu clã. Jael entendia a necessidade dessa aliança, mas a opressão cananeia pesava em seu espírito. Viajantes, israelitas, seus rostos marcados pela fome e pelo medo, frequentemente passavam por suas tendas, suas histórias de aldeias queimadas e colheitas roubadas ecoando no ar. Jael ouvia com o coração apertado, sentindo a injustiça e a hipocrisia de uma paz imposta pelo terror. Embora não fosse israelita, ela sentia uma profunda aversão à crueldade de Sísera, um ultraje aos princípios de justiça que guiavam seu próprio povo. Em meio ao temor da opressão, sussurros de esperança começaram a circular entre as tendas. Débora, uma profetisa e juíza de Israel, havia se levantado. A notícia de uma mulher liderando o povo, proferindo palavras de sabedoria e convocando a ação, ressoou profundamente no coração de Jael. Quando Débora enviou um chamado a Baraque para levantar um exército contra Sísera, a ousadia da ideia pareceu, a princípio, quase insensata. Como um povo desarmado poderia enfrentar a máquina de guerra cananeia? Mas a fé inabalável de Débora e a convicção em suas palavras plantaram uma semente de esperança onde antes só havia desespero. Jael ouvia as notícias trazidas por viajantes com uma intensidade crescente, ponderando o significado daquela profecia enigmática. A vitória viria pelas mãos de uma mulher. O dia da batalha chegou, carregado de uma tensão palpável que pairava sobre a terra. Das colinas distantes chegavam ecos indistintos de clamor e conflito. Jael, em sua tenda, sentia a energia nervosa que varria a região. Mais tarde, os primeiros relatos fragmentados começaram a surgir. A batalha no ribeiro de Quizon havia sido um caos, um turbilhão de homens e carros. E então, a notícia surpreendente. O Senhor havia intervindo, o ribeiro transbordando de forma inexplicável, transformando o campo de batalha em um atoleiro lamacento que imobilizava os temidos carros de ferro de Sísera. O pânico se espalhou entre os cananeus, sua vantagem tecnológica anulada pela força da natureza. Em meio ao caos da derrota, Sísera, o outrora poderoso general,
tornou-se um fugitivo desesperado. Abandonando seu carro atolado, ele correu pela planície, a humilhação e o medo o impulsionando. Seu único pensamento era encontrar refúgio, e sua mente, em pânico, o levou a um único lugar que parecia seguro: o acampamento de Eber, o queneu. A aliança entre Eber e o rei Jabim era sua última esperança, um laço de paz que ele acreditava que o protegeria da fúria dos israelitas vitoriosos. Ironia cruel do destino. O homem que semeou o terror agora buscava abrigo na tenda de uma mulher, sem saber que corria diretamente para o seu encontro final. Jael, atenta aos movimentos ao redor de sua tenda, avistou a figura cambaleante se aproximando. A princípio, a poeira e a distância obscureciam sua identidade. Mas à medida que o homem se aproximava, a aura de um guerreiro e o desespero em seus passos se tornaram evidentes. Um reconhecimento súbito a atingiu. Seria Sísera, o temido general cuja sombra pairava sobre Israel. Uma mistura de apreensão e uma determinação fria tomou conta de seu ser. Sem hesitar, Jael saiu ao seu encontro, seu rosto impassível, sua voz surpreendentemente calma ao proferir o convite que selaria o destino do fugitivo. "Entra, meu senhor, entra na minha tenda. Não temas", ofereceu Jael, suas palavras carregadas de uma hospitalidade que mascarava a determinação que fervilhava em seu interior. Sísera, exausto e aterrorizado, aceitou o convite sem hesitar. A escuridão acolhedora da tenda e a promessa implícita de segurança eram um bálsamo para sua alma atormentada. Jael o guiou para dentro e rapidamente o cobriu com um cobertor pesado, um ato de aparente gentileza que também servia para ocultar sua presença. O silêncio dentro da tenda contrastava fortemente com o caos da batalha que ele deixara para trás, oferecendo uma ilusão momentânea de refúgio. A garganta seca pela fuga e pelo terror, Sísera murmurou um pedido simples: "Dá-me, por favor, um pouco de água para beber, porque estou com sede." Jael, movendo-se com uma presteza calculada, sabia que água não seria suficiente para acalmar sua presa. Em vez disso, abriu um odre de leite fresco e rico, oferecendo-o em uma taça rústica. O leite, com sua consistência densa e sabor reconfortante, tinha o poder de induzir ao sono, o que Jael sabia que seria crucial. Enquanto Sísera bebia avidamente buscando alívio em cada gole, Jael o observava atentamente, a decisão em seu coração se solidificando a cada instante. Com a sede saciada e o corpo exausto encontrando algum conforto no frescor do leite e na maciez do cobertor, Sísera sentiu o sono o envolver como um manto pesado. Seus olhos lutaram para permanecer abertos, mas a fadiga da batalha e da fuga eram avassaladoras. Em um último esforço para manter algum controle, ele murmurou a Jael uma ordem final, carregada de uma arrogância implícita: "Põe-te à porta da tenda, e se alguém vier e te perguntar: 'Há aqui alguém?', dirás: 'Não.'" Ele a via como uma mera serva, uma guardiã temporária de seu sono, sem suspeitar da tempestade que se formava silenciosamente no coração daquela mulher. Enquanto o sono pesado de Sísera preenchia a tenda com sua respiração rouca, Jael moveu-se com uma determinação silenciosa. As palavras da profetisa Débora ecoavam em sua mente, a profecia de uma vitória pelas mãos de uma mulher. O pacto de seu marido com o opressor pesava em sua consciência, confrontado agora com a oportunidade de libertação. Ela contemplou o homem adormecido, o terror de Israel, vulnerável e entregue aos seus cuidados. A hospitalidade, uma lei sagrada para seu povo, entrava em conflito com um senso de justiça ainda mais profundo. Em seu coração, a balança pendia para o lado da libertação, para a quebra das correntes da opressão. Com passos leves e silenciosos, Jael pegou a estaca de tenda mais resistente, a madeira afiada e pontiaguda que ela conhecia tão bem desde a infância. Em sua outra mão, segurou firmemente o martelo, a ferramenta pesada que tantas vezes havia usado para fixar seu lar temporário. Essas eram as ferramentas de sua vida, instrumentos de trabalho e segurança, que agora se tornariam instrumentos de justiça. Seus olhos fixaram-se na têmpora desprotegida de Sísera, o ponto vulnerável onde um golpe certeiro poderia silenciar para sempre a voz da tirania. Uma calma fria envolveu seu ser, sobrepondo-se ao medo e à hesitação. O momento da decisão havia chegado.
Com a precisão de quem conhece suas ferramentas como extensão de suas próprias mãos, Jael ergueu o martelo. Não havia hesitação em seus movimentos, apenas a fria certeza de um propósito. O golpe foi desferido com toda a sua força e a determinação acumulada por anos de opressão, e pela convicção de que este era um ato de justiça divina. A estaca de tenda, afiada e pontiaguda, encontrou seu alvo na têmpora desprotegida de Sísera, penetrando a pele, o osso, atravessando sua cabeça e fixando-o ao chão de terra batida da tenda. O som foi seco, quase abafado pela quietude da noite e pelo drama do momento. Um espasmo breve e final sacudiu o corpo do outrora temido general, e então um silêncio absoluto. Sísera estava morto, não no fragor da batalha, não pela espada de um guerreiro valoroso, mas na quietude sombria de uma tenda, pelas mãos de uma mulher nômade e por ferramentas domésticas. A visão era macabra, mas para Jael era a concretização de uma profecia, o desfecho de um pesadelo que durava 20 anos. Ela observou o corpo inerte, o ar na tenda parecendo mais leve, purificado de alguma forma pela ausência daquela vida opressora. Um misto de alívio, choque e uma estranha calma a invadiu. Não muito tempo depois de seu ato decisivo, o som de vozes se aproximando e o trotar apressado de pés revelaram a chegada de Baraque. O general israelita, ainda em perseguição a Sísera, aproximava-se do acampamento queneu, determinado a encontrar seu inimigo. Jael saiu da tenda, sua voz calma e controlada. Apesar da magnitude do que havia feito e do peso da responsabilidade em seus ombros. "Vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras", disse ela. As palavras carregadas de um significado que Baraque só compreenderia ao entrar no refúgio sombrio da tenda. Baraque, o herói de Israel, entrou na tenda, a luz fraca mal iluminando a cena que o aguardava. Seus olhos, acostumados à vastidão do campo de batalha, precisaram de um instante para se ajustar à semi-escuridão. E então ele viu. Sísera, o general cananeu que ele perseguira implacavelmente, jazia imóvel no chão, com a estaca de tenda cravada em sua têmpora. A visão era estarrecedora. O poderoso guerreiro, o terror de Israel, estava derrotado, e, não por sua espada, mas pelas mãos de uma mulher. A profecia de Débora havia se cumprido de uma forma que ninguém poderia ter previsto, e a glória da vitória não foi somente dele, mas agora compartilhada com a inusitada bravura de Jael. A notícia da morte de Sísera se espalhou como um raio, correndo pelas colinas e vales de Israel, transformando o pavor de 20 anos em um jubiloso brado de libertação. O temor ao rei Jabim e seu temível general foi dissipado, e uma nova era de paz, conquistada com sangue e coragem, começou a despontar. O povo de Israel irrompeu em cânticos de louvor e gratidão, e entre as vozes que celebravam a vitória, ecoou o cântico de Débora e Baraque, um antigo e poderoso hino que imortalizava os eventos daquele dia. E nesse cântico, a bravura de Jael foi exaltada, sua ação decisiva reconhecida como o golpe final que trouxe a redenção. A partir daquele dia, a vida de Jael nunca mais foi a mesma. De uma mulher nômade comum, ela ascendeu ao posto de uma figura de honra e celebração em Israel, um símbolo da providência divina e do poder inesperado que pode surgir de um coração justo. Embora seu ato tenha quebrado o pacto de seu marido com Jabim, a subsequente paz e a libertação do povo de Israel validaram sua decisão. Jael continuou a viver em sua tenda, cuidando de seu lar e de sua comunidade, mas agora com a quietude de quem carregava não só a memória de um ato monumental, mas também o respeito e a admiração de uma nação inteira. Ela havia sido a mão que, em um momento crucial, executou a justiça de Deus, e sua história se tornou um farol de coragem e fé. A história de Jael transcende o mero relato de um ato de bravura. Ela se aprofunda nas complexas camadas da moralidade e da fé em tempos de guerra. Podemos nos perguntar: era a quebra da hospitalidade, um valor tão sagrado no deserto, justificável? A resposta se encontra na distinção entre a lei dos homens e a justiça divina. Jael não agiu por vingança pessoal ou por um impulso egoísta. Ela percebeu que diante da tirania implacável de Sísera e da opressão que por 20 anos sufocou,
Israel, sua lealdade maior, pertencia a um princípio de libertação que transcende as convenções humanas. Sua tenda, que deveria ser um santuário de paz, tornou-se o palco de um julgamento, um ato de redenção que ecoou a própria vontade de Deus. A ironia da vitória, entregue por uma mulher com ferramentas cotidianas, é um dos aspectos mais marcantes da saga de Jael. Sísera, com seus 900 carros de ferro, representava o auge do poder militar e da opressão tecnológica da época. No entanto, sua queda não veio no campo de batalha, em um confronto épico com um exército superior, mas em um momento de vulnerabilidade, em um espaço íntimo e doméstico. Isso não é um mero detalhe, mas uma poderosa metáfora da forma como Deus age. Frequentemente, Ele escolhe os humildes e os fracos aos olhos do mundo para realizar seus maiores feitos, virando as expectativas humanas de cabeça para baixo e demonstrando que a verdadeira força reside na fé e na obedição, não no poder bélico. A figura de Jael permanece como um legado duradouro de coragem e discernimento. Ela nos ensina que o heroísmo não se limita aos campos de batalha ou aos grandes líderes, mas pode surgir de lugares inesperados, das mãos de quem menos se espera. Sua história é um lembrete vívido de que cada indivíduo, independentemente de sua posição social ou gênero, tem o potencial de ser um agente de mudança quando alinhado com um propósito maior. A memória de Jael, bendita no cântico de Débora, celebra não apenas um ato de eliminação de um inimigo, mas um ato de fé radical e de entrega à vontade divina, garantindo que sua tenda se tornasse um símbolo eterno de liberdade. A decisão de Jael não foi impulsiva, mas o culminar de uma vida de observação e um discernimento aguçado. Em sua cultura nômade, a hospitalidade era a cola que mantinha as comunidades unidas no vasto e inóspito deserto. No entanto, essa mesma cultura também valorizava a justiça e a proteção dos mais fracos. Sísera não era um mero inimigo de guerra. Ele era a personificação da injustiça que profanava a terra, um opressor cujas ações ultrapassavam os limites da moralidade aceitável. Jael, com sua percepção intuitiva, compreendeu que a lei do deserto devia ceder à lei maior da justiça divina, que clamava pela libertação de Israel. A tenda de Éber, que deveria ser um refúgio neutro, tornou-se, pelas mãos de Jael, um instrumento da soberania de Deus. Imaginem o peso que repousava sobre os ombros de Jael naquele momento crucial. Não era apenas a vida de um homem que ela segurava em suas mãos, mas o destino de uma nação inteira que clamava por alívio. Cada batida de seu coração era um eco dos gemidos de Israel sob o jugo cananeu. Para ela, a escolha não era entre vida e morte, mas entre a perpetuação da injustiça e a instauração da justiça divina. Foi um momento de profunda fé e discernimento, onde a voz de Deus, manifestada na profecia de Débora e na angústia de um povo, falou mais alto do que qualquer pacto humano ou convenção social. Sua ação foi um sacrifício pessoal, um ato de coragem que exigiu que ela transcendesse as expectativas de seu papel como mulher nômade. A figura de Jael na Bíblia é, portanto, mais do que uma heroína militar. Ela é um testamento à verdade de que a providência divina se manifesta através de indivíduos inesperados e por meios que desafiam a lógica humana. Ela quebrou as expectativas de sua época e de sua cultura, não por rebeldia, mas por uma obediência maior a um propósito divino. Sua tenda, seu lar, seu santuário de segurança, transformou-se no altar onde a justiça foi servida. E assim Jael, a mulher nômade que passaria despercebida na vasta tapeçaria da história, gravou seu nome de forma indelével, não com espadas ou exércitos, mas com a quietude de um martelo e a força de uma fé inabalável. A saga de Jael nos convida a uma reflexão profunda sobre a natureza do heroísmo. Não é um monopólio de generais ou reis, nem está restrito a feitos de força bruta em campos de batalha. O heroísmo de Jael nasceu na quietude de sua tenda, da coragem de uma mulher que, munida de objetos simples do dia a dia, tomou uma decisão monumental. Ela nos lembra que os atos mais impactantes podem vir dos lugares mais inesperados, de mãos que normalmente tecem e cuidam. Essa é uma lição poderosa para todos nós, que cada um, em sua esfera de influência, por mais humilde que pareça, pode ser um agente de transformação,
um instrumento de justiça e liberdade, quando a fé e a determinação se encontram. Além do heroísmo, a história de Jael nos confronta com o paradoxo do poder divino. Deus não escolheu o caminho mais óbvio para derrotar Sísera. Ele não enviou um exército de anjos ou um milagre espetacular que aniquilasse os carros de ferro no ar. Em vez disso, ele usou uma mulher, uma tenda e ferramentas de acampamento. Essa escolha divina sublinha uma verdade fundamental. A força de Deus muitas vezes se manifesta na fraqueza humana, e seus propósitos são frequentemente cumpridos por meios que desafiam a lógica e a expectativa. É um convite à humildade e à confiança, mostrando que não é o poderio militar ou a riqueza que definem o curso da história, mas a soberana vontade de Deus, que se manifesta de maneiras surpreendentes e, por vezes, chocantes. A reverberação do ato de Jael se estende muito além daquela noite decisiva, ecoando através dos séculos como um legado de libertação e um lembrete da responsabilidade que temos diante da injustiça. Sua história nos desafia a questionar nossas próprias convenções e a considerar onde reside nossa verdadeira lealdade. Ela nos impulsiona a perguntar: quando confrontados com o mal, permaneceríamos neutros ou, como Jael, nos tornaríamos instrumentos de uma justiça maior, mesmo que isso signifique romper com o esperado? A tenda de Jael, um refúgio de hospitalidade, transformou-se em um marco da história, um símbolo eterno de que a fé, a coragem e a ação decisiva de um indivíduo podem mudar o destino de muitos. A narrativa de Jael também serve como um espelho para a condição humana, revelando como, em momentos de extrema crise, o extraordinário pode emergir do comum. Ela não foi criada para ser uma assassina, nem uma figura política proeminente. Sua vida era definida pelos ritmos do acampamento nômade. No entanto, quando o destino a colocou no caminho da tirania, ela não se encolheu. Essa é uma mensagem atemporal. A capacidade de coragem e a chama da justiça residem em cada um de nós, esperando o momento certo para serem acesas. O ato de Jael nos convida a questionar nossa própria complacência diante da injustiça e a considerar o que estaríamos dispostos a fazer quando a balança da moralidade exige uma ação decisiva. A figura de Jael desafia as convenções de gênero de sua época e, de muitas maneiras, as nossas também. Em uma sociedade patriarcal, onde a liderança e a guerra eram domínios masculinos, uma mulher se levantou e, com um ato singular, mudou o curso de uma nação. A profecia de Débora, que indicava a vitória pelas mãos de uma mulher, não era apenas um prenúncio, mas uma afirmação do papel ativo e muitas vezes subestimado que as mulheres desempenham na história da salvação. Jael, a mulher da tenda, tornou-se um lembrete vívido de que a força e a sabedoria não conhecem barreiras de gênero e que Deus usa a quem Ele quer, independentemente das expectativas sociais ou das hierarquias humanas. Por fim, a história de Jael oferece uma poderosa reflexão sobre a libertação e a redenção. 20 anos de opressão cananeia haviam corroído a esperança de Israel, mas o ato decisivo de Jael, embora chocante, foi o catalisador para uma nova era de liberdade. Isso nos ensina que a redenção, tanto pessoal quanto coletiva, muitas vezes exige atos de coragem radical e sacrifício. Não é um caminho fácil, mas é um caminho que leva à verdadeira paz e à restauração da dignidade. A tenda de Jael, que antes era um lar humilde e um ponto de passagem para fugitivos, transformou-se, por sua ação, em um santuário de justiça e um monumento à libertação que ressoa através da eternidade. Ao revisitarmos a história de Jael, somos compelidos a considerar o papel da fé em ação. Sua decisão não foi baseada em cálculos puramente racionais ou em considerações de segurança pessoal. Houve um elemento de confiança profunda em um poder maior, uma crença de que o sofrimento de Israel clamava por uma resposta divina e que ela poderia ser o instrumento dessa resposta. Essa fé, combinada com sua coragem e determinação, transformou um ato potencialmente isolado e desesperado em um marco de libertação. A história de Jael nos encoraja a examinar nossas próprias convicções e a ponderar sobre como a fé, quando traduzida em ação ousada, pode ter um impacto transformador no mundo ao nosso redor. A narrativa bíblica de Jael, embora concisa,
nos deixa espaço para imaginar as consequências de seu ato em sua própria vida e em sua comunidade queneia. Como foi sua relação com Eber depois daquele dia? Como seu povo, que tinha um pacto com o rei Jabim, reagiu à sua ousadia? Essas questões em aberto nos lembram que as decisões históricas raramente acontecem no vácuo e que os atos de coragem podem ter repercussões complexas e duradouras. Ao ponderarmos sobre a vida de Jael após a queda de Sísera, somos convidados a contemplar o preço da justiça e a forma como indivíduos que desafiam o status quo moldam não apenas o seu próprio destino, mas o destino de todos ao seu redor. Em última análise, a história de Jael ressoa através dos tempos como um poderoso lembrete de que a libertação pode vir de fontes inesperadas e que a verdadeira força muitas vezes reside naqueles que são considerados marginais ou insignificantes. Sua ação corajosa e sua fé inabalável a colocam no panteão dos heróis bíblicos, não por poder militar ou liderança formal, mas por sua disposição de responder ao chamado da justiça em um momento crucial. Que a memória de Jael nos inspire a buscar a justiça em nossas próprias vidas e a reconhecer o potencial transformador que reside em cada um de nós, independentemente de nossas circunstâncias ou posição. Ao contemplarmos a tapeçaria da história bíblica, a figura de Jael brilha como um farol de resiliência e propósito. Sua trajetória nos ensina que a verdadeira força não se mede pela grandiosidade dos recursos disponíveis, mas pela firmeza do caráter e pela clareza da convicção. Em um mundo onde o poder frequentemente dita as regras, Jael nos lembra que a justiça pode ser servida pelos meios mais simples, quando impulsionada por uma fé inabalável. Sua história é um convite perene à introspecção. Que legado desejamos deixar? Que papel desempenharemos nos momentos cruciais que a vida nos apresenta? A coragem de Jael ecoa através dos milênios, inspirando-nos a buscar o bem e a lutar contra a opressão, cada um à sua maneira. A história de Jael é um testemunho do poder da escolha individual em face de circunstâncias desafiadoras. Ela poderia ter se mantido neutra, protegida pelo pacto de seu marido. Poderia ter cedido ao medo e à conveniência. No entanto, ela escolheu o caminho mais difícil, o caminho da justiça e da libertação, mesmo que isso significasse correr riscos pessoais significativos. Sua decisão ressoa como um chamado à responsabilidade individual, lembrando-nos de que não somos meros espectadores no palco da história, mas agentes capazes de moldar o futuro através de nossas escolhas, por menores que pareçam. A coragem de Jael nos inspira a examinar nossas próprias vidas e a identificar os momentos em que nossa voz e nossas ações podem fazer a diferença. Assim, a saga de Jael, a mulher que viveu em tendas e empunhou ferramentas domésticas, encerra-se não como um conto de vingança, mas como uma ode à coragem silenciosa, à fé inabalável e ao poder transformador de um indivíduo disposto a responder ao chamado da justiça. Que sua história continue a ecoar através dos tempos, inspirando gerações a reconhecerem sua própria força interior e a se levantarem em defesa do que é certo, lembrando-nos sempre que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança e da libertação pode brilhar através de atos de bravura inesperados. Amado Deus e eterno Pai, com o coração humilde, nós te agradecemos pela inspiradora história de Jael. Assim como a guiastes em um momento de profunda crise, usando suas mãos simples para trazer libertação e justiça a Israel, pedimos que a tua soberania se manifeste também em nossas vidas. Que tu nos concedas a coragem de Jael para agir com fé quando confrontados com a injustiça, a sabedoria para discernir a tua vontade acima das convenções humanas e a determinação para sermos instrumentos de teu propósito, mesmo em circunstâncias inesperadas. Que possamos reconhecer que a verdadeira força reside em ti e que em tua mão as ferramentas mais humildes podem se tornar poderosas para a tua glória. Que a paz que sucedeu à vitória de Jael seja a paz que inunda nossas vidas, protegendo-nos e guiando-nos. Tudo isso te pedimos e cremos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Se você foi tocado por esta história e deseja ter sua vida coberta pela oração e proteção que buscamos diariamente para todos os nossos inscritos, inscreva-se em nosso canal. Oramos por você todos os dias e queremos que a bênção e
A guarda de Deus estejam sobre a sua vida. Junte-se a nós nesta jornada de fé e proteção divina.